Pois é, um abraço para todos. Já estou com meu convidado ali a postos. Acredito que um dia cansativo, mas hoje, acima de tudo, de um dia cansativo, mas tivemos uma boa notícia. E eu fiz questão de dar essa boa notícia hoje no programa da TV, meio-dia, com o fechamento do hospital de campanha do Fazendão. Apesar de que lá era de baixa complexidade, mas mesmo assim não deixa de ser uma vitória, de ser uma atitude benéfica para os baianos, onde a gente vê de perto o fechamento de um hospital de campanha nesse sentido. Obviamente que outros hospitais fechando a gente sente bastante, mas o hospital de campanha, por mim, com dados positivos, eu vou vibrar com todos os fechamentos. Eu já estou aí com ele, secretário de Estado de Saúde, Dr. Fábio Vilas Boas, para conversar comigo. Vamos saber de tudo, vamos conversar sobre tudo, mas antes, deixa eu mandar o boa noite para Dani, o Vini, Cristiele França, meu amigo Zé e também João Brandão. As principais notícias, o telefone, porque muita gente vai participar aí, vai ser uma entrevista rápida, dinâmica e objetiva, como diria França Teixeira. Exatamente, Zé. Boa noite a todos os ouvintes. Está começando mais um Jornal da Cidade, segunda edição. Para entrar em contato com a gente, o ouvinte pode ligar para o 3505-5000. Também pode participar mandando perguntas para o nosso WhatsApp 981553258. E a gente também está ao vivo no youtube.com/portal Metro 1. Olha só, Zé, a Bahia registrou nas últimas 24 horas 2.864 casos de coronavírus e 45 novas mortes em decorrência da Covid-19, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado. Ao todo, o Estado tem 79.349 casos confirmados desde o início da pandemia e 1.947 óbitos confirmados. Desses números, nas últimas 24 horas registrados, ocorreram 24 mortes em Salvador, né? E, como eu disse, 45 óbitos em todo o estado. Bom, João, na capital, que máscara é essa, João? Pois é, a máscara que eu ganhei de James me presenteou com essa máscara. Mas pouco importa se foi James que Você gostou? Tá bonita? Foi... Bonita a máscara? Eu tô achando estranha, mas se foi James, né? James. Cristiele França está do seu lado? Tá aqui, do meu ladinho. Ela também usa esse tipo de máscara? Ah, dá. O de Cristiele é o verde, sim. Olha lá, tô vendo, verdinho, tô vendo. Mas, João, mortes em Salvador, na capital. Foram registradas nas últimas 24 horas 24 mortes na capital baiana. Bom, pelo que eu estou percebendo, eu vou direto ao secretário, antes tem a vinheta, está caindo o número de óbitos na capital baiana, ele vai dar nesse número são positivos, eu fico feliz, estou sentindo que a coisa está caindo. O secretário vai falar, vamos a ele. Metrópole Entrevista. Secretário, começamos a semana com 53 mortes na capital baiana, depois 43, depois 39, e hoje estamos chegando aí a 24. Queria ser o seu cenário aí. Boa noite, amigo. Boa noite, Zé, João, Cristiele, todo mundo aí ligado na Metrópole. De fato, nós temos visto ao longo das últimas semanas uma tendência a um achatamento da curva, né? A gente vinha com uma curva com uma inclinação muito elevada para cima e no estado, de um modo geral, e também aqui em Salvador, nós temos percebido uma tendência progressiva a números cada vez menores de crescimento. Mas isso não quer dizer que não exista crescimento. O crescimento ele continua ali presente. Todos os dias nós temos mais pessoas sendo internadas nos leitos de UTI, nos leitos clínicos. A velocidade de uso desses leitos tem sido menor, mas ela ainda existe. A rampa ela continua inclinada para cima. A gente não atingiu o tão sonhado platô ainda. Quando nós analisamos a curva de gráficos ativos, de pessoas ativas, né? Porque nós temos o gráfico dos casos totais e nós temos o gráfico dos totais menos os que já se curaram e que morreram.
esses são os chamados ativos. Esse sim está se mostrando cada vez mais um gráfico praticamente horizontal, mas ainda não é totalmente horizontal, principalmente em cidades do interior. Há cidades do interior que apresentam hoje velocidades de crescimento muito elevadas, há um processo claro de interiorização da pandemia. Salvador já chegou a representar 64% do número de casos, hoje representa 46% e está caindo. Não porque nós estejamos diminuindo o número de casos em Salvador, mas porque nós estamos aumentando o número de casos em cidades do interior, cidades de médio porte, cidades de pequeno porte, e estão com essa fase de aceleração. Bom, diante do que o secretário acabou de falar, secretário Fábio Vilas Boas, nós já estamos 4 meses, 120 dias. Completa 4 meses, 120 dias no dia 6 agora, aqui na Bahia. 120 dias. Pela sua experiência, você que está na linha de frente aí, comandando a saúde do Estado, pelo que você percebe, que eu vejo aí você rodando o interior da Bahia com o governador, pela sua experiência, o achatamento da curva, quando você vai poder dizer assim para a gente, ufa, passamos dessa Covid. Quando? Agosto, setembro? Não, eu acho que antes, né? Nós definimos, a gente não vai chutar nem apostar numa data, mas o que está se trabalhando é para que medidas de flexibilização possam começar a ser tomadas a partir do momento em que nós confirmarmos que atingimos esse platô, essa fase de estabilização com ausência de crescimento. E nós provavelmente estamos chegando, de um modo geral, no Estado já. Então, está se trabalhando com o conceito de que entre 10 e 14 dias de estabilização, não é 2, 3 dias, mas 10 a 14 dias com ausência de crescimento ou um crescimento insignificante, que pode pensar em fasear as etapas de flexibilização, abertura de comércio, escolas, etc. e tal. E também estamos discutindo, paralelo, um condicionante que deve ser a taxa de ocupação de leitos de UTI. Essa taxa deverá estar abaixo de um determinado número que nós estamos debatendo, isso deverá ser concluído ao longo dessa semana, se é 75%, se é 70% de taxa de ocupação. Por que isso, Zé Eduardo? Porque se a gente abrir e der errado, começar a pipocar caso de novo, é preciso que a gente tenha um colchão para absorver essa nova onda e adotar medidas de novo para frear. Se eu abro com a taxa de ocupação elevada, a gente vai passar pelo constrangimento que aconteceu com outros estados de ter pessoas nas UPAs sem ter acesso a leitos de UTI, coisa que hoje, graças a todo esse esforço que nós estamos fazendo, nós não estamos passando por isso. Hoje a gente fecha o dia e começa o dia seguinte já tendo regulado todo mundo dentro de 24 horas. Então, o receio de vocês é ter UTI suficiente nessa possível reabertura que vocês venham anunciar na próxima terça ou segunda. Vocês estão sentados, debruçados, governo e prefeitura, para saber o seguinte: vamos reabrir aqui, não vamos reabrir ali. Mas se reabrir aqui e pipocar, eu tenho UTI para esse povo. Perfeito. Porque senão o Zé Eduardo não vai gritar lá na TV, não tem UTI, o povo está morrendo. Ou seja, acertei ou não? Perfeito, corretíssimo. Nós temos aí, já abrimos 72% da nossa capacidade máxima prevista de leitos dedicados exclusivamente ao coronavírus.
Temos ainda leitos para abrir na Fonte Nova, temos mais 50 para abrir na Fonte Nova. A Prefeitura tem em torno aí de mais 40 leitos de UTI por serem abertos. E no interior nós temos aí mais 100 leitos para abrir, né? São 40 no Clériston, em Feira de Santana, 20 em Eunápolis, Itaberaba, Juazeiro, Senhor do Bonfim e Valença. Isso tudo dá mais. Aí nós esgotamos a nossa capacidade de leitos exclusivos para coronavírus. Estou fazendo uma obra em Juazeiro. Juazeiro a gente vai abrir mais 20 leitos de UTI no hospital nosso próprio lá, no regional. A obra fica pronta agora no dia 27 de julho. E aí deve dar em torno de 120 leitos a mais no interior do estado. Isso deverá ser o suficiente para a gente atravessar todo o mês de julho e o mês de agosto, se persistir essa tendência de achatamento que nós estamos enxergando, se não aparecer nenhuma região nova aí saindo do controle, a tendência é de que a gente atinja esse platô e permaneça. Uma vez permanecendo 10 a 15 dias no platô, se vai fasear. Quando terminar aqui essa nossa entrevista, começa às 19h30 uma reunião minha com o governador, o prefeito Assemineto e Léo Prates, para exatamente discutir mais uma vez essa questão da flexibilização, como que a gente vai anunciar. Dá uma pressão danada, né, secretário? Reabre. Inclusive, pressão, às vezes, desnecessária e estúpida. Indo para a porta da casa do prefeito, gritando na porta do prefeito, que eu acho isso uma violência, uma invasão de privacidade, que se um dia eu for prefeito dessa terra aqui e acontecer isso comigo, eu mando um caminhão de gente para a porta do cara que está fazendo isso. Porque só vai respeitar assim, eu chamo a polícia para mandar levar. Porque uma pressão que você faça, normal, uma crítica minha normal, apesar da zanga do prefeito, que passa. Isso passa, que eu já conheço. E que eu não vou deixar de opinar, de criticar Vossa Excelência, qualquer erro que tiver, eu irei criticar, qualquer elogio também você irá gostar, mas obviamente que a pressão é absurda do comércio, não é, secretário? Você sofre essa pressão também de empresários, executivos, donos de grandes lojas? Não, eu pessoalmente sofro menos. Eu até entendo que o prefeito que está na ponta deve sofrer mais. O próprio governador também deve sofrer a pressão. Assim como o Léo Prates, não somos as pessoas que eles devem pressionar para isso. Mas eu acho que entendo perfeitamente que um gestor comprometido e compulso, ele não pode ser alvo de qualquer tipo de pressão. Se a pessoa está convicta dos seus entendimentos, das suas premissas, ele tem que resistir à pressão. E nesse momento, tanto o governador quanto o prefeito Assemineto estão entendendo a gravidade da situação e estão resistindo. A gente não vê isso, lamentavelmente, em alguns prefeitos de outros municípios, que acabam cedendo à pressão de associação comercial, clube de diretores lojistas, e acabam flexibilizando e passando pela situação de abre, fecha, acaba sendo desmoralizado. Feira de Santana, Feira de Santana, o prefeito, pelo amor de Deus, ele não governa, quem governa é o comércio. O prefeito de Feira de Santana, ele acabou, ele está acabado, ele jogou a toalha. Ele entregou a cidade ao comércio e viu o que deu, né? Você tem números de Feira de Santana que são assustadores aí, não é, secretário? Tenho. Feira de Santana, eu posso lhe dizer aqui, eu tenho os meus números todos. Feira de Santana hoje é a segunda cidade. Feira de Santana passou Itabuna, Lauro. Feira de Santana estava lá embaixo. Hoje é a segunda cidade com o maior número de casos. Imagine. Está com 3.578 casos. E a curva de crescimento do município, ela é contínua. Ela não tem um platô. Ela está de forma continuada subindo, né? E isso é preocupante, porque qualquer percentual em cima de Feira ou de Salvador ou de Conquista representa muito mais do que uma cidade inteira de pequeno porte do interior.
Entendi. Estou conversando com o secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, secretário de Saúde do Estado, que está na linha de frente aí do combate ao Covid. Vamos para um assunto, secretário. Existe o receio de vocês em relação à ocupação de leito na UTI. Vamos falar UTI porque o povo entende UTI. Existe qual é o receio? Vocês estão com o protocolo, com a flexibilização na mão e estão analisando o que abrir e o que não abrir. Correto. Aí você vai abrir, vai estourar, mas você tem UTI suficiente. Você me disse aí que tem UTI e eu sei disso porque o trabalho de vocês tem sido de excelência em vários pontos do Estado. Impressionante como vocês conseguiram isso. Mas uma pergunta vem, e os respiradores? Porque não adianta eu ter UTI e não ter o respirador. Já tivemos um problema grave, né? Um problema grave com 4 golpistas aí que aplicaram no Estado. 49 milhões em dinheiro de compra de respiradores. Nós temos respiradores para todos? Temos, felizmente, nós tínhamos feito uma aquisição grande de um registro de preço do Estado, conseguimos fazer algumas compras internacionais, recebemos doações de empresas privadas e o Ministério da Saúde, faça-se justiça aqui, ajudou muito. Nós recebemos mais de 200 respiradores já do Ministério da Saúde, tem mais respiradores chegando e hoje eu posso lhe dizer com tranquilidade que nosso problema não é respirador para abrir leitos. Nós temos respiradores para abrir todos os leitos que nós temos aí programados, considerando os que estão chegando do Ministério, que foram conseguidos através de parlamentares e que foram conseguidos através do próprio ministro que ligou procurando saber quantos respiradores o governo do Estado estava precisando. Esse ministro tem sido um ministro não partidário e bastante atual? O general. O militar. O militar que foi colocado, você se lembra, foi anunciado como uma pessoa de logística. É surpreendente isso. E ele tem sido uma pessoa de logística. Não espere dele que vai fazer formulações de políticas de saúde. Não espere dele que vai mudar nada. Mas ele está lá para poder... Deram a ele uma tarefa, cuide dessa crise. Ele está indo. Está indo, está fazendo interlocução boa e está conseguindo entregar o que ele se propôs a entregar. Bom, estamos ao vivo. Não vai ter problema de respirador. Agora tem umas coisas não tem curiosas. Respirador? Não, nós não vamos ter. Agora é curioso. Às vezes você não abre um leito porque falta o frasquinho, né, que conecta a mangueira do oxigênio na rede da parede. Tem um frasquinho para a rede de vácuo que não tem no Brasil, tem falta. Às vezes você não consegue abrir um leito porque o sistema de vácuo, de aspiração, não funciona porque o frasco de vidro com o reloginho que mede o vácuo está em falta no país. Ninguém tem. E sem aquilo você não consegue aspirar a secreção do paciente. Então, você tem tudo, você tem o monitor, o respirador, a cama, o médico, mas está faltando aquela pecinha. E aí? Até isso no Brasil é difícil. Tem sido problema, porque a quantidade de leitos que se abriu ao mesmo tempo no Brasil foi estúpida, né? Agora, secretário, como é que a gente explica Manaus, que foi aquele caos, né? Aquela quantidade absurda de óbitos, de buraco e enterrando, aquelas cenas desagradáveis, lamentáveis sobre todos os aspectos. Não tinha onde mais enterrar a gente. Abria o buraco, a família ficava a 500 metros olhando o enterro. E, de repente, Manaus acabou. Sumiu. Como é que pode fazer? Infelizmente, a pandemia entrou numa cidade pobre, favelizada, como várias do Brasil, mas lá ela entrou muito agressiva nos bairros pobres. Aqui na Bahia a gente foi vendo ela sendo importada pelas classes ricas. Nós começamos a nos programar com muita antecedência, desde janeiro. Quando o primeiro caso aconteceu aqui, a gente já tinha um laboratório central equipado para poder fazer o diagnóstico, já havia um plano de expansão de leitos hospitalares, e até hoje nós estamos abrindo leito, acompanhando, correndo atrás. Em determinado momento a gente teve uma dificuldade,
os casos passaram na nossa frente, mas em Manaus não. Em Manaus, ela entrou, pegou um sistema de saúde completamente destroçado, sem hospitais grandes, sem leitos de UTI, sem nenhum planejamento, e fez o estrago que fez. Praticamente a população de lá toda foi contaminada. Tem inquéritos epidemiológicos lá que dão 30% de positividade de sorologia. Então, basicamente, hoje não tem mais a quem se contaminar, a tal da chamada efeito manada, né? E ainda teve o efeito corrupção. O governador de Amazonas recebeu a visita da Polícia Federal. Então, foi uma reunião de problemas lá em Manaus, onde tudo aconteceu de uma vez só. Coitado do povo amazonense. Meu Deus. Bom, aqui o secretário de Saúde do Estado, Fábio Vilas Boas. Tem um João Brandão, já temos aí perguntas, temos mensagens. Josenias na linha 1, Zé. Josenias, um abraço, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite, secretário Fábio. Primeiramente, parabenizá-lo pelo excelente trabalho que o senhor vem exercendo à frente da secretaria, na sua parceria com o governo. Muito legal, secretário. A minha pergunta, Zé Eduardo, é baseada numa entrevista de Natália Pasternak no Roda Viva, que ela disse o seguinte, que vai ser um retrocesso, uma perda total de tudo que já conquistamos com essa pressão na abertura do comércio. Então, ela disse que nosso povo não é disciplinado, como na disciplina dos japoneses, da Nova Zelândia, que nós não temos essa disciplina e que isso vai trazer danos significativos para o nosso povo no que diz respeito ao coronavírus. Como é que o meu secretário avalia isso? Olha, eu estava hoje à tarde exatamente em reunião com os prefeitos da região metropolitana, em Camaçari, e a pauta inicial do prefeito de Camaçari, ele queria discutir um protocolo de abertura. Eu falei, eu nem sento com vocês a essa mesa aqui, estamos conversando em pé, porque eu não vou tratar de abertura numa região que hoje, quinta-feira, é uma das regiões que está com a maior aceleração de crescimento. Dias d'Ávila, Camaçari, Simões Filho, Lauro de Freitas, os casos estão explodindo. Eu vou sentar para discutir protocolo de abertura? Primeiro que isso é uma sinalização péssima para a população. Eu sento com vocês para discutir fechamento, de que forma o Estado pode orientar e apoiar medidas mais rigorosas de fechamento do comércio. A gente sentou, discutimos lá durante 1 hora essas medidas. Na Bahia, hoje, a flexibilização ela tem que ser muito responsável, com base em dados, em estudos, em números, e tendo a capacidade de monitoramento para se tomar a decisão de voltar atrás a qualquer momento que for necessário. Tem uma pergunta aqui de um ouvinte, Raquel Duarte Ribeiro, está no YouTube, Zé. Ela pergunta, doutor Fábio, Oi. Estamos em Valença com alto índice de infectados e óbitos. O que o governo estadual pretende fazer para que a cidade não se torne um epicentro? E Valença reabriu o comércio. Valença, nós insistimos muito com a prefeitura para que fosse aberto um pronto atendimento dedicado ao coronavírus. Depois de algum tempo o prefeito abriu e nós contratamos 10 leitos de UTI na Santa Casa de Valença, enviamos os equipamentos e estamos pagando pela internação desses pacientes lá em Valença. Com isso a gente está conseguindo segurar os pacientes lá. Queria que o senhor falasse sobre os hospitais de campanha em Salvador e em todo o estado. Positivo, qual a avaliação, a organização, porque essa doença é surpresa para todos nós. Não adianta aqui falar, olha, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, porque surpresa para a gente, imagine para vocês. Surpresa para vocês, imagina para a gente também. Então eu imagino que foi uma confusão, noite mal dormida, pegou um hospital espanhol que estava fechado e trancado. O governo do estado conseguiu, né, através de uma liminar, reabrir o hospital espanhol, que eu achei positivo, foi outro golaço do governo do estado. É óbvio que vai ter problema,
não tem como não ter problema. Não tem como, porque eu sou um crítico, mas eu sei exatamente avaliar a crítica. Eu não vou dizer, e a responsabilidade, o Hospital Espanhol. Não, é uma novidade para vocês, eu acredito nisso, né? Como é que foi o Hospital Espanhol, por exemplo? O Espanhol é um case, né? Nós pegamos o Espanhol e em 2 meses conseguimos abrir o hospital, reformar o hospital inteiro. Ele estava com uma série de problemas, botar ar-condicionado para funcionar, rede de gases medicinais, equipamentos, consertar respirador, bomba de infusão, contratar uma organização social gestora, contratar médico, enfermeiro, técnico e botar o hospital para funcionar tudo em 50 dias. E hoje nós temos lá 90 leitos de UTI e 80 leitos de enfermaria funcionando. O professor Badaró é o diretor médico de lá, com resultados excepcionais. Abrimos o Couto Maia, que era um hospital de 120 leitos, sendo 20 leitos de UTI. Ele hoje é um hospital de 100 leitos de UTI. Transformamos o ICON em leitos de UTI. E quando você fala assim, é só botar um respirador? Não. A gente teve que trocar toda a tubulação de gases, que era uma tubulação fina para a enfermaria, que se botava só um cateter de oxigênio. A tubulação para respirador tem que ser com uma pressão muito maior. Nós trocamos toda a tubulação de oxigênio do subúrbio, do Couto Maia, do Hospital do Cacau, do Hospital do Oeste, Vitória da Conquista, para transformar enfermarias em leitos de UTI. Montamos uma tenda de campanha no lado de fora do subúrbio e chegamos a esse número aí, recorde de quase 1.000 leitos de UTI novos abertos ao longo de 4 meses. E aonde achou esse dinheiro, essa verba? O governo federal ajudou com alguma coisa? Vocês tinham esse dinheiro já pronto? Ou o Estado está cortando de todos os jeitos para não fechar o cofre? Olha, a decisão de fazer o investimento foi tomada num momento em que não havia qualquer perspectiva de cofinanciamento federal. O governador disse, corta tudo e joga na saúde, abre os leitos, custe o que custar. Essa palavra nunca foi tão ipsilítere. Custe o que custar. Não faltou dinheiro para abrir e fazer os investimentos, porque a prioridade do governador era salvar vidas e ele honrou isso. Posteriormente, o Ministério da Saúde começou a sinalizar transferências de recursos, tanto para custeio quanto para investimento, para o Estado e para as prefeituras. Então, a União tem feito a parte dela, ainda ela é inferior ao que o Estado tem aportado, mas não se pode negar que a União tem contribuído para o financiamento do custeio e do investimento. Vamos para o estúdio. João Brandão. Pois é, tem Paulo de Santo Antônio de Jesus na linha 2, Lá de Santo Antônio de Jesus. Vamos ver o que é que o povo está falando lá. Alô, Paulo, boa noite. Diga, Zé, tudo bem? Boa noite. Boa noite, secretária. Ô, meu amigo, eu queria só fazer uma pergunta, Zé. Santo Antônio de Jesus, não sei se está vindo verba aqui para o prefeito Rogério Andrade. Porque, cara, a gente não tem nada que... Tipo assim, os centros que tem um ginásio de esporte, temos vários clubes aqui. Cadê um suporte para nós aqui, meu irmão? Porque todos os pacientes vão para Salvador. Nós temos aí um hospital regional em Santo Antônio de Jesus que está atendendo os casos. E temos o Clériston Andrade em Feira de Santana, que nós vamos abrir essa semana 40 leitos de UTI no final da próxima semana. Então não há demanda hoje para se montar o hospital de campanha em Santo Antônio de Jesus. Ok, eu quero agradecer demais aí a participação do secretário Fábio Vilas Boas. Ele vai para uma reunião agora importante. Vamos liberar o secretário. Mas como última pergunta, o pior já passou, secretário, do Covid na Bahia? O pior já passou? Eu acho que o pior já passou. Nós tivemos um momento em que nós estivemos muito preocupados com leitos de UTI.
Hoje nós temos perspectivas de conseguir abrir os leitos todos que nós nos programamos. Hoje a gente está respirando mais tranquilo, mas isso não significa que nós devamos relaxar, porque se relaxar, esses leitos vão virar água e a gente vai ver pessoas morrendo nas UPAs. Ok, secretário, um abraço, uma boa noite. Depois você me conta da reunião aí. Decide alguma coisa hoje? Hoje a gente deve bater martelo em alguma coisa. Vamos ver se a gente consegue fechar amarrar uns laços aí, umas pontas que estão soltas. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Ô, João Brandão, vamos